Olá, tudo bem? Tudo na paz? Eu tenho levado até você uma mensagem baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo 28 ao versículo de número 37. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre o final do mundo, ou seja, o final do mundo de fato será uma realidade, não é? Então, com base nesse texto, vigiai. Não é o título da mensagem, vivendo como se fosse o último dia, falando a respeito do imperativo que não quer calar, que não pode calar. Vigiai. E aí, então, ontem nós vimos a respeito desse imperativo em primeiro lugar. Por isso, a múltipla advertência, ou seja, do versículo 33 ao 35 e também o versículo 37, aí o Senhor Jesus Cristo fala cerca de 4 vezes, vigiai, vigiai, né? Para que quando ele voltar, quando o fim do mundo estiver acontecendo, nós não sejamos surpreendidos espiritualmente, estejamos em dívida contra Deus. Vivendo como se fosse o último dia, imperativo que não quer calar, vigiai, né? Por isso a advertência múltipla, mas em segundo lugar, porque nós somos relapsos. Infelizmente, isso é da nossa natureza humana, não é? Nós temos muita tendência de começarmos muitas coisas e depois nós desistirmos, né? Começamos a aprender inglês, aí a coisa dificulta, nós paramos. Começamos a aprender violão, a coisa dificulta e nós paramos. Ou seja, nós temos uma tendência muito grande a não perseverarmos em nada. E nós temos a tendência, portanto, de sermos relapsos, de relaxarmos no que se refere àquilo que nós precisamos encarar com responsabilidade. E essa questão do fim do mundo, da volta do Senhor Jesus Cristo, é algo que nós precisamos também encarar com muita responsabilidade, com muita perseverança, sem sermos relapsos, sem sermos relaxados, porque se nós relaxarmos, nós vamos relaxar na nossa vida espiritual. E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz aí no versículo de número 36, 35 e 36, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E o versículo de número 36, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. A frase que eu quero destacar aí, não é? Além disso que Jesus Cristo disse no versículo de número 30, não é? 35 melhor dizendo, a primeira coisa que ele diz aí, que nós precisamos estar preparados e não relaxados, porque a gente não sabe quando ele virá, tá certo? Em segundo lugar, no versículo de número 36, ele destaca aí, para que não vos ache dormindo, né? Lembrando aí que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de um senhor que foi viajar e deu todas as obrigações aos servos para que eles pudessem cumprir, não é? E então, o que o Senhor Jesus Cristo está ilustrando com essa história é de que assim como aquele patrão que viajou e poderia voltar a qualquer momento e pegá-los dormindo, ele, Jesus, poderia também chegar a qualquer momento e pegarmos-nos espiritualmente dormindo, não em vigilância, mas relapsos, relaxados na nossa vida espiritual. E é isso mesmo, né? Quantas vezes você já ouviu ou eventualmente até pensou: a gente faz tempo que a gente escuta falar que Jesus Cristo vai voltar, que o mundo vai acabar, e isso nunca aconteceu. E a tendência da gente nesse caso, então, é descansar, é relaxar, é tornarmos-nos relapsos, porque dá a impressão que essa verdade não é verdade. E aí, então, nós não adotamos uma postura constante e permanente, preparando-nos assim para a volta do Senhor Jesus Cristo. Certa feita, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, ele adverte aqueles irmãos para que eles
acordasse da sua ou na sua vida espiritual. Ele diz lá, né? Desperta tu que dormes. E esta mensagem o apóstolo Paulo está conduzindo para aqueles que espiritualmente estavam dormindo, estavam relapsos, estavam relaxados. E por isso eles estavam despreparados tanto para o relacionamento com o Senhor, quanto para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar com muita seriedade para a vida de cada um de nós. E nós precisamos responder a esta pergunta: como eu estou hoje diante do Senhor? Eu estou em dia com Deus? A minha vida está aprovada diante de Deus? Eu estou acordado espiritualmente diante de Deus? Eu estou vivendo, o reino de Deus de maneira aprovada? Ou espiritualmente eu estou relaxado, eu estou relapso, e caso o Senhor Jesus Cristo voltasse agora, hoje, eu estaria despreparado? Então nós precisamos fazer esta pergunta e precisamos adotar nova postura, se isso for o caso. Que Deus possa estar iluminando a sua mente, o seu coração, e que nós sejamos sinceros conosco mesmos, para que nós possamos confrontar a nossa própria vida, verificarmos aí se nós estamos relapsos espiritualmente, relaxados espiritualmente, ou se nós estamos bem com Deus. Que Deus possa nos iluminar a mente e que nós possamos aplicar esta palavra ao nosso coração. Deus abençoe a cada um de vocês e lembre, Deus ame você. E até amanhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Paz.